Pastoral no dia a dia. Reflexões e meditações para edificar sua vida. Pastor Eliseu Rocha. Realização: Segunda Igreja Batista em Gramacho. Olá, eu sou o pastor Eliseu Rocha, pastor da Segunda Igreja Batista em Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E a palavra de Deus hoje é Jonas capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desses homens, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que vieste esta tempestade sobre eles. Após Jonas desobedecer a Deus e não ir para a direção ao qual Deus o havia enviado, para Nínive, Jonas então pega um navio no porto de Jope e vai em direção a Tarsis. Diz o texto que ele paga sua passagem, entra no navio e vai para o porão. Com o tempo as tempestades se levantam, as ondas se levantam, os marinheiros, diz o texto, ficam desesperados, começam a clamar aos seus deuses para que o navio não viesse a afundar e todos ali iriam perecer diante de tal tempestade. Ao interrogar Jonas, Jonas confessa o seu erro, confessa o seu pecado, que ele estava exatamente em desobediência, e pede para ser lançado ao mar. Pede para ser lançado ao mar porque dessa forma haveria bonança diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Os marinheiros então começam a clamar a Deus, e é exatamente o texto que nós acabamos de ler, que diz: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que vieste essa tempestade sobre ele. Os marinheiros estavam convictos de que tudo aquilo estava acontecendo e havia algo sobrenatural. Eles ouvem de Jonas que realmente havia se desviado da ordem de Deus, estava desobedecendo à ordem de Deus. Mas o que nós observamos agora de forma tão interessante é que os marinheiros clamaram a Deus para que não viesse morte sobre aquele tempo e que eles não seriam responsabilizados pelo erro de Jonas. O que nós observamos é que Deus ouve a oração do contrito de coração. Antes que os marinheiros clamassem a Deus na hora da tempestade, Deus ouve tudo o que eles estão passando. Deus sabe tudo o que ele está vivendo. E eles então clamam de uma forma para que Deus tivesse misericórdia de sua vida. Não importa qual quadro que você esteja vivendo ou por onde você passou, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele tinha consciência de que o que estava acontecendo, era por culpa de Jonas. Mas no clamor dos marinheiros, diz o texto, que após ser lançado ao mar, houve bonança. E os marinheiros então glorificaram a Deus, porque Deus ouviu a sua oração. E o que nós aprendemos aqui, que a oração que Deus ouve, é exatamente aquele que reconhece o erro e clama por ele. Os marinheiros reconheceram que tudo que estava acontecendo vinha de Deus. E num pedido de socorro, num pedido de misericórdia, eles exatamente pediram ao Senhor que poupassem a sua vida. Deus ouviu, poupou a vida dos marinheiros, porque após Jonas ser lançado no mar, houve grande bonança e os marinheiros glorificaram a Deus de tudo aquilo que havia acontecido. Que isso fique em nosso coração. A oração de arrependimento e é uma oração que é direcionada a Ele pela sua misericórdia. Deus ouve a nossa oração. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós nesse tempo e nos ajuda, Deus, a seguir os teus mandamentos e a obedecer a tua palavra. Abençoe cada ouvinte que está de encontro à nossa voz. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.